Antes de nos casarmos, meu marido me apresentou a namorada dele e deixou claro que só se casava comigo por causa da herança. Quando ele ficou todo carinhoso com ela na nossa festa de casamento, eu nem liguei. Só disse que estava cansada e que precisava descansar. De algum modo, ele achou que eu estava insinuando que queria fazê-lo ali mesmo na pista de dança. O rosto de Dominique ficou sério. Não vou te tocar, disse seco. Nunca te pedi, respondi. Eu disse que estou morrendo de sono. Sabe a diferença? Revirei os olhos. Claro que sei a diferença. Parece que você não, murmurou ele. Doi um suspiro e soltei a mão dele. Ele a deixou ir justo quando a música mudou e a multidão aplaudiu, todo mundo trocando de par. Dominique acabou dançando com a mãe, que parecia encantada. Cuida bem da minha preciosa nora, sorriu ela. Ela fala muito bem de você. Diz que você foi maravilhoso com ela. Sério? Dominique soou surpreso. Não a machuque nunca. Se ela vier chorando para mim, por favor, interrompeu, rindo, e os dois se abraçaram e riram. Mais tarde, o pai de Dominique ligou, juntou-se a ele e ao meu pai, o Sr. Collins, e todos falaram de como eu brilhara na pista. Dominique fingia se importar enquanto me olhava de canto. Ela é ótima atriz, ele pensou. Na verdade, seus olhos estavam presos em Camila, a namorada dele, dançando com um desconhecido e aquilo consumia. Quando chegamos à suíte nupcial, Dominique já tramava como ver Camila, havia combinado para que ela chegasse antes dele. Subiu uma caixa para mim, e ele fingiu não saber o que era, mas sabia. Eu tinha comentado com minha melhor amiga, era um presente, uma caixa cheia de lingerie. Dominique via minha contradição, eu me mostrará tão distante na cerimônia, e ainda assim a caixa mandava uma mensagem completamente diferente. Ele já havia decidido me rejeitar naquela noite e a ideia o excitava. Caminhei à frente sem olhar para trás, concentrando-me em falar com a criada, esperando que me levasse a um quarto onde eu realmente pudesse dormir. Ao enfatizar em dormir, Dominique deu uma risadinha baixa. Que hipócrita, pensou. Ele só queria por perto, especialmente porque, surpreendentemente, eu ainda era virgem para ele. Ainda o surpreendia o fato de que qualquer homem me desejasse bem, qualquer homem, exceto ele. Uma vez no andar, Dominique instruiu a criada, que secretamente cuidava de Camila, a levá-la ao quarto dela. Eu fui na direção contrária. Dominique entrou no próprio quarto, lambendo os lábios, já imaginando quem o aguardava lá dentro. Mal fechou a porta quando encontrou Camila na cama, sua bata de seda deixando pouco à imaginação. Finalmente te tenho só para mim, sussurrou ela, tirando a bata, a lingerie era provocante. Dominique a puxou para um beijo brusco e faminto. Não tinha nada a ver com o beijo forçado que me dera na festa, mas então ele lembrou da minha caixa de renda, imaginou-me vestindo aquilo à espera dele. A possibilidade de me recusar na cara dele acendia algo dentro dele. Amor, espera aqui, disse, limpando o batom dos lábios. Camila provocou, desabotoando devagar a camisa dele. Vou morrer de saudade, apressa-te. Dominique mordeu o lábio animado, se apressou, limpou o batom antes de bater à minha porta. Demorei a abrir. Ele acreditou que eu estava retocando o MAC. Quando finalmente abri a porta, Dominique ficou parado, me olhando de cima a baixo. Abri devagar, sem pressa, sem nervosismo. Eu sabia quem estava do outro lado. Dominique, meu marido. Que palavra irônica. Lá estava ele, com a mão ainda levantada como se fosse me tocar de novo. Olhou meu corpo lentamente, como quem busca algo ou não acredita no que vê. Eu usava um conjunto simples, nada da renda da minha amiga, só uma longa robe branca de cetim até os tornozelos, cabelo solto, levemente ondulado, sem maquiagem, nada sugestivo, nada vulnerável, mesmo assim ele olhava como se eu não encaixasse em seus planos. Quer algo? Perguntei, encostada no batente, braços cruzados. Dominique semicerrava os olhos, a mandíbula dura. O batom no pescoço dele era prova, Camila. Só vim ver se você está bem, disse por fim, com a voz forçada. Ri sem humor, estou perfeita. Ao contrário de você, não tenho nada para esconder. Ele ficou em silêncio, os olhos azuis frios não saíam dos meus. Não era preocupação, era domínio, território. Ele me lembrava que nosso casamento era jogo de poder. Decidi acompanhá-lo no jogo. Quer passar? Eu perguntei, abrindo mais a porta só para provocá-lo. Vi a garganta dele engolir saliva, ficou estático, não era o que esperava. Ele supunha me encontrar desesperada, vestida de renda e implorando atenção. Patético, pensei. Sua voz soou seca, vim só esclarecer as coisas. Então esclarece, Dominique. Ele aproximou um passo, senti o perfume caro e amadeirado, o rastro doce que não era meu. Você não vai me ter esta noite nem nunca mais. Encolhi os ombros, contei com um riso preso, obrigada pelo aviso. Me poupou do trabalho de rejeitar seus encantos. Pela primeira vez o vi hesitar, vasculhava o sarcasmo, o rancor, não achou nada, só indiferença. O silêncio cresceu, e ele arrumou a camisa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Dominique. E eu fechei a porta devagar, sem um estrondo, isso implicaria que eu me importava. Encostei a costas na madeira, soltei o ar. As pernas tremiam, mas não por ele, por tudo que começara ali. Porque Dominique Collins subestimara a mulher que casara por dinheiro, e isso ia lhe custar caro. Tirei a robe, entrei na cama e dormi pela primeira vez em semanas em paz. O sol atravessava as cortinas grossas quando acordei. Não estava acostumada a camas tão grandes nem a suítes frias de hotel, sentia-me numa gaiola de vidro, cercada de luxo e solidão. A caixa de lingerie continuava intacta numa cadeira, eu nem a toquei. Que ironia achar que aquela noite seria consumada como nos contos. Saí da cama, prendi o cabelo e vesti algo elegante porém sóbrio, calça preta, blusa de seda branca e blazer cinza pérola. Não precisava de saltos agulha nem joias ostentosas para parecer segura, minha presença bastava.
Desci ao salão para o café da manhã privado, mesas floridas, talheres brilhando, garçons impecáveis. Minha sogra, senhora Collins, sorria radiante, e ao me ver brilhavam os olhos. Vanessa, querida. Ela levantou-se e segurou minhas mãos. Dormiu bem? Perfeitamente, obrigada. Todos elogiavam, éramos o casal perfeito, que festa linda, futuro brilhante, etc. Dominique sentou-se na ponta da mesa, ar de arrogância estudada, traje perfeito. A tensão entre nós era invisível para os demais. Em certo momento, entrou Liam alto, cabelo castanho claro, olhos verdes, mandíbula marcada, por volta dos 30. Traje preto ajustado, sorriso tranquilo, um cálice de café na mão. Ele se aproximou. Posso me sentar? Dominique arqueou a sobrancelha, mas minha sogra o convidou. Liam sentou, e sentiu o ar mudar, sua presença era outra. Trabalho na Fundação Benéfica dos Collins, disse. Inversionista, filantropo, rico, alguém charmoso de aparência sincera. Apertei a mão dele, seu aperto foi firme, a curiosidade genuína. Vi seu discurso ontem, muito elegante, sorriu. Dominique bateu a xícara com leve irritação. Conversamos superficialmente sobre a festa e afins, mas a maneira como Liam me olhava era direta, diferente de Dominique, não jogo, apenas observação. Espero vê-la no baile de hoje, adoraria dançar com a senhora. Meu coração deu um salto estranho, não de nervoso, mas de surpresa. Assenti, sentindo a vista de Dominique sobre mim. Certo, será um prazer. Quando Liam se afastou, Dominique cochichou, cuidado. Por quê? Lobos percebem fraqueza. Seu tom foi seco, uma advertência. Respondi de leve, me preocupo mais com o lobo que já tenho em casa. A mandíbula dele se apertou, e por um instante entendeu que eu também sabia jogar. A tarde seguiu entre reuniões e sorrisos ensaiados, Dominique e eu éramos o casal perfeito de fachada, respondíamos juntos, mas nossas olhadas nunca duravam mais de 2 segundos. Foi por acaso que o ouvi ao telefone, atrás de uma coluna de mármore, ele falava com pressa a Camila. Esta noite eu saio daqui. A limusine vai estar pronta. Só espera. Ferveu meu sangue, mas não surpreendeu, sabia que ele não deixaria de vê-la. Segui até a porta do quarto dele. Tocou, abriu com fastio, o que quer agora? Encostei no batente, divertida. Ouvi sua conversa. A expressão dele mudou, não me convidou a entrar. Quanto escutou? O suficiente para saber que você continua sendo idiota. Cruzei os braços como ele. Ele franziu o senho, isso não é da sua conta. Ao contrário, Dominique, sou sua esposa. Se você sair esta noite com sua amante, os jornalistas, sua família, o mundo inteiro vai saber. Ele ficou mudo, a mandíbula apertada daquele gesto previsível. O que quer? Retrucou, rendendo-se ao jogo. Sorri baixinho. Quero um acordo. Você segue vendo Camila secretamente, eu ganho poder dentro dos negócios da sua família. Seus olhos, azuis e avaliadores, pesaram a oferta. Poder? Quero sentar nas reuniões, opinar, decidir. Dei um passo, não ser mera decoração. Dominique deu uma risada sem humor. Acha que pode aguentar? Eu respondi, seca, é muito pior. Ele parecia medir riscos. Se me negar, disse, eu saio e conto tudo aos meios, o casamento arranjado, sua namorada escondida, as mentiras, adeus reputação, adeus negócios. Dominique passou a mão pelo cabelo, exasperado, você é pior do que imaginei. Encolhi os ombros, divertida. Ele, mais previsível do que pensei, afinal. Finalmente cedeu, derrotado, muito bem, Vanessa. Um trato é um trato, mas cuidado. Isso só começa. Saí certa de que ganhará a primeira batalha. A gala beneficente era num salão antigo da cidade, com tetos altos, lustres de cristal e paredes forradas de veludo vermelho, onde se fingia caridade e se mediam egos. Dominique e eu chegamos juntos, fachada perfeita, ele em smoking preto, eu no vestido azul noite em seda, decote discreto, costas à mostra, elegante. Sabia que Camila observaria de algum canto. Sabia também que a família Collins queria nos ver unidos. Enquanto os convidados conversavam e flechas disparavam, me escorri para a varanda. O ar noturno acariciou a pele, Liam apareceu, smoking também, sorriso fácil. Fica melhor sem artifícios, disse. Com ele não sentia a obrigação de medir cada palavra, com Dominique, tudo era tensão. Não costumo acreditar em rumores, disse-lhe quando comentei a respeito, preferia ver com os próprios olhos. Antes que eu respondesse, senti Dominique atrás de mim, o perfume, presença incômoda. Interrompo, lançou com cordialidade falsa. Liam respondeu com calma, só conversávamos. Dominique assentiu, mas a mandíbula tensa denunciava incômodo. Os esperam dentro. Entramos juntos, silêncio entre nós dizia mais que 1000 palavras. No resto da noite senti os olhos de Liam sobre mim e também os de Dominique. Pela primeira vez, Dominique estava com ciúmes e eu o desprezei por isso. Horas em seguida, teses que eu lera, os documentos deixados por descuido de Dominique na biblioteca. Passei horas lendo papéis que expunham empresas fantasmas, movimentos de dinheiro duvidoso, doações falsas, um labirinto de mentiras. O poder dos Collins não se sustentava só em heranças e negócios limpos, havia sombras. Eu, a esposa comprada, estava prestes a iluminá-las. Dominique entrou na biblioteca, a despreocupação dele durou 3 segundos quando me encontrou no sofá, papéis espalhados. Que diabo faz? Fechou a porta. Levantei calmamente com os documentos. O que está tocando não é seu, disse ele, tenso. Sou sua esposa, respondi. Tudo que é seu é meu? Ele cerrou os dentes. Eu estava ganhando no próprio jogo dele, e isso doía. Não sabe o que mexe, advertiu. Sorri, sei exatamente, isso pode destruir os Collins e você. Foi um silêncio de desafio, sua fachada começou a rachar. Pela primeira vez vi vulnerabilidade. O que quer? Perguntou, rendido. Deixei os papéis sobre a mesa, poder e que pare de me subestimar. Dominique suspirou, passou a mão pelo cabelo, quer entrar neste mundo? Ninguém aqui é inocente. Sei, respondi. Inclusive você. Ficamos em duelo até que ele, assenti, derrotado, você irá às reuniões. Terá acesso. Mas o que tocar, também pode te sujar. Recolhi os documentos, já sou sua esposa. Não há volta.
Ao sair da biblioteca, senti que algo mudará, ele já não me via como incômodo, via-me como ameaça ou talvez única aliada. Eu não pensava em perder. A tempestade começou na estrada, a caminho de uma reunião com investidores fora da cidade. Dominique conduzia, expressão séria. Eu, no banco do passageiro, repassava nomes e cargos, precisava provar que merecia o lugar que exigirá. Mas a chuva veio torrencial e a estrada alagou, tivemos que parar num hotel à beira da estrada. Dominique rosnou, ótimo, ao estacionar. O hotel era simples, seco e caloroso, e recepcionista surpresa. Subimos em silêncio, quarto modesto, cama grande, cortinas grossas, uma lâmpada antiga. Não vou te atacar enquanto dorme, brinquei, deixando o casaco na cadeira. Ele tirou o paletó e a camisa, revelando o torso atlético. Sentei na beirada, espaço entre nós. O silêncio reinou, sem testemunhas, sem máscaras. Por que me odeia tanto? Perguntei sem planejar. Ele demorou a responder, sentou, apoiou os cotovelos nos joelhos. Não te odeio. Te temo. Fiquei surpresa. Temes a tua esposa? Ele disse que sim, porque não te entendo. Pessoas que não consigo ler me assustam. Talvez, finalmente, falávamos de verdade. Também te temo, admiti. Ele olhou surpreso, não por que pode fazer, mas pelo que me faz sentir. Odeio depender de alguém. O silêncio alongou, a chuva tamborilava. A vida me ensinou a não confiar, a me proteger. E agora estou casada com você, presa neste jogo. Dominique inclinou-se, próximo bastante para que o perfume me envolvesse. Nem tudo aqui é jogo, Vanessa. Às vezes as pessoas surpreendem. Nossos olhos se encontraram sem máscaras, duas pessoas cansadas buscando algo real. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas dormimos lado a lado, não inimigos, não estranhos, apenas duas almas exaustas sob o mesmo teto. Antes de nos casarmos, meu marido me apresentou a namorada dele e deixou claro que só se casava comigo por causa da herança. Quando ele ficou todo carinhoso com ela na nossa festa de casamento, eu nem liguei. Só disse que estava cansada e que precisava descansar. De algum modo, ele achou que eu estava insinuando que queria fazê-lo ali mesmo na pista de dança. O rosto de Dominique ficou sério. Não vou te tocar, disse seco. Nunca te pedi, respondi. Eu disse que estou morrendo de sono. Sabe a diferença? Revirei os olhos. Claro que sei a diferença. Parece que você não, murmurou ele. Doi um suspiro e soltei a mão dele. Ele a deixou ir justo quando a música mudou e a multidão aplaudiu, todo mundo trocando de par. Dominique acabou dançando com a mãe, que parecia encantada. Cuida bem da minha preciosa nora, sorriu ela. Ela fala muito bem de você. Diz que você foi maravilhoso com ela. Sério? Dominique soou surpreso. Não a machuque nunca. Se ela vier chorando para mim, por favor, interrompeu, rindo, e os dois se abraçaram e riram. Mais tarde, o pai de Dominique ligou, juntou-se a ele e ao meu pai, o Sr. Collins, e todos falaram de como eu brilhara na pista. Dominique fingia se importar enquanto me olhava de canto. Ela é ótima atriz, ele pensou. Na verdade, seus olhos estavam presos em Camila, a namorada dele, dançando com um desconhecido, e aquilo consumia. Quando chegamos à suíte nupcial, Dominique já tramava como ver Camila, havia combinado para que ela chegasse antes dele. Subiu uma caixa para mim, e ele fingiu não saber o que era, mas sabia. Eu tinha comentado com minha melhor amiga, era um presente, uma caixa cheia de lingerie. Dominique via minha contradição, eu me mostrará tão distante na cerimônia, e ainda assim a caixa mandava uma mensagem completamente diferente. Ele já havia decidido me rejeitar naquela noite e a ideia o excitava. Caminhei à frente sem olhar para trás, concentrando-me em falar com a criada, esperando que me levasse a um quarto onde eu realmente pudesse dormir. Ao enfatizar em dormir, Dominique deu uma risadinha baixa. Que hipócrita, pensou. Ele só queria por perto, especialmente porque, surpreendentemente, eu ainda era virgem para ele. Ainda o surpreendia o fato de que qualquer homem me desejasse bem, qualquer homem, exceto ele. Uma vez no andar, Dominique instruiu a criada, que secretamente cuidava de Camila, a levá-la ao quarto dela. Eu fui na direção contrária. Dominique entrou no próprio quarto, lambendo os lábios, já imaginando quem o aguardava lá dentro. Mal fechou a porta quando encontrou Camila na cama, sua bata de seda deixando pouco a imaginação. Finalmente te tenho só para mim, sussurrou ela, tirando a bata, a lingerie era provocante. Dominique a puxou para um beijo brusco e faminto. Não tinha nada a ver com o beijo forçado que me dera na festa, mas então ele lembrou da minha caixa de renda, imaginou-me vestindo aquilo à espera dele. A possibilidade de me recusar na cara dele acendia algo dentro dele. Amor, espera aqui, disse, limpando o batom dos lábios. Camila provocou, desabotoando devagar a camisa dele. Vou morrer de saudade, apressa-te. Dominique mordeu o lábio animado, se apressou, limpou o batom antes de bater à minha porta. Demorei a abrir. Ele acreditou que eu estava retocando o MAC. Quando finalmente abri a porta, Dominique ficou parado, me olhando de cima a baixo. Abri devagar, sem pressa, sem nervosismo. Eu sabia quem estava do outro lado. Dominique, meu marido. Que palavra irônica. Lá estava ele, com a mão ainda levantada como se fosse me tocar de novo. Olhou meu corpo lentamente, como quem busca algo ou não acredita no que vê. Eu usava um conjunto simples, nada da renda da minha amiga, só uma longa robe branca de cetim até os tornozelos, cabelo solto, levemente ondulado, sem maquiagem, nada sugestivo, nada vulnerável, mesmo assim ele olhava como se eu não encaixasse em seus planos. Quer algo? Perguntei, encostada no batente, braços cruzados. Dominique semicerrava os olhos, a mandíbula dura. O batom no pescoço dele era prova, Camila. Só vim ver se você está bem, disse por fim, com a voz forçada. Ri sem humor, estou perfeita. Ao contrário de você, não tenho nada para esconder. Ele ficou em silêncio, os olhos azuis frios não saíam dos meus. Não era preocupação, era domínio, território. Ele me lembrava que nosso casamento era jogo de poder. Decidi acompanhá-lo no jogo. Quer passar? Eu perguntei, abrindo mais a porta só para provocá-lo. Vi a garganta dele engolir saliva, ficou estático, não era o que esperava. Ele supunha me encontrar desesperada, vestida de renda e implorando atenção. Patético, pensei. Sua voz soou seca, vim só esclarecer as coisas. Então esclarece, Dominique. Ele aproximou um passo, sentiu o perfume caro e amadeirado, o rastro doce que não era meu. Você não vai me ter esta noite nem nunca mais. Encolhi os ombros, contei com um riso preso, obrigada pelo aviso. Me poupou do trabalho de rejeitar seus encantos.
Pela primeira vez o vi hesitar, vasculhava o sarcasmo, o rancor, não achou nada, só indiferença. O silêncio cresceu, e ele arrumou a camisa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Dominique. E eu fechei a porta devagar, sem um estrondo, isso implicaria que eu me importava. Encostei a costas na madeira, soltei o ar. As pernas tremiam, mas não por ele, por tudo que começara ali. Porque Dominique Collins subestimara a mulher que casara por dinheiro, e isso ia lhe custar caro. Tirei a robe, entrei na cama e dormi pela primeira vez em semanas em paz. O sol atravessava as cortinas grossas quando acordei. Não estava acostumada a camas tão grandes nem a suítes frias de hotel, sentia-me numa gaiola de vidro, cercada de luxo e solidão. A caixa de lingerie continuava intacta numa cadeira, eu nem a toquei. Que ironia achar que aquela noite seria consumada como nos contos. Saí da cama, prendi o cabelo e vesti algo elegante porém sóbrio, calça preta, blusa de seda branca e blazer cinza pérola. Não precisava de saltos agulha nem joias ostentosas para parecer segura, minha presença bastava. Desci ao salão para o café da manhã privado, mesas floridas, talheres brilhando, garçons impecáveis. Minha sogra, senhora Collins, sorria radiante, e ao me ver brilhavam os olhos. Vanessa, querida. Ela levantou-se e segurou minhas mãos. Dormiu bem? Perfeitamente, obrigada. Todos elogiavam, éramos o casal perfeito, que festa linda, futuro brilhante, etc. Dominique sentou-se na ponta da mesa, ar de arrogância estudada, traje perfeito. A tensão entre nós era invisível para os demais. Em certo momento, entrou Liam alto, cabelo castanho claro, olhos verdes, mandíbula marcada, por volta dos 30. Traje preto ajustado, sorriso tranquilo, um cálice de café na mão. Ele se aproximou. Posso me sentar? Dominique arqueou a sobrancelha, mas minha sogra o convidou. Liam sentou, e sentiu o ar mudar, sua presença era outra. Trabalho na Fundação Benéfica dos Collins, disse. Inversionista, filantropo, rico, alguém charmoso de aparência sincera. Apertei a mão dele, seu aperto foi firme, a curiosidade genuína. Vi seu discurso ontem, muito elegante, sorriu. Dominique bateu a xícara com leve irritação. Conversamos superficialmente sobre a festa e afins, mas a maneira como Liam me olhava era direta, diferente de Dominique, não jogo, apenas observação. Espero vê-la no baile de hoje, adoraria dançar com a senhora. Meu coração deu um salto estranho, não de nervoso, mas de surpresa. Assenti, sentindo a vista de Dominique sobre mim. Certo, será um prazer. Quando Liam se afastou, Dominique cochichou, cuidado. Por quê? Lobos percebem fraqueza. Seu tom foi seco, uma advertência. Respondi de leve, me preocupo mais com o lobo que já tenho em casa. A mandíbula dele se apertou, e por um instante entendeu que eu também sabia jogar. A tarde seguiu entre reuniões e sorrisos ensaiados, Dominique e eu éramos o casal perfeito de fachada, respondíamos juntos, mas nossas olhadas nunca duravam mais de 2 segundos. Foi por acaso que o ouvi ao telefone, atrás de uma coluna de mármore, ele falava com pressa a Camila. Esta noite eu saio daqui. A limusine vai estar pronta. Só espera. Ferveu meu sangue, mas não surpreendeu, sabia que ele não deixaria de vê-la. Segui até a porta do quarto dele. Tocou, abriu com fastio, o que quer agora? Encostei no batente, divertida. Ouvi sua conversa. A expressão dele mudou, não me convidou a entrar. Quanto escutou? O suficiente para saber que você continua sendo idiota. Cruzei os braços como ele. Ele franziu o senho, isso não é da sua conta. Ao contrário, Dominique, sou sua esposa. Se você sair esta noite com sua amante, os jornalistas, sua família, o mundo inteiro vai saber. Ele ficou mudo, a mandíbula apertada daquele gesto previsível. O que quer? Retrucou, rendendo-se ao jogo. Sorri baixinho. Quero um acordo. Você segue vendo Camila secretamente, eu ganho poder dentro dos negócios da sua família. Seus olhos, azuis e avaliadores, pesaram a oferta. Poder? Quero sentar nas reuniões, opinar, decidir. Dei um passo, não ser mera decoração. Dominique deu uma risada sem humor. Acha que pode aguentar? Eu respondi, seca, é muito pior. Ele parecia medir riscos. Se me negar, disse, eu saio e conto tudo aos meios, o casamento arranjado, sua namorada escondida, as mentiras, adeus reputação, adeus negócios. Dominique passou a mão pelo cabelo, exasperado, você é pior do que imaginei. Encolhi os ombros, divertida. Ele, mais previsível do que pensei, afinal. Finalmente cedeu, derrotado, muito bem, Vanessa. Um trato é um trato, mas cuidado. Isso só começa. Saí certa de que ganhará a primeira batalha. Se quiser ver a continuação dessa história, clique no link da descrição ou pesquise por curtas do Reddit no YouTube. Os dias seguintes mudaram, não perfeitos, nem mágicos, mas diferentes. Ainda brigávamos e desconfiávamos, mas algo invisível rompido naquela noite na estrada permitiu um entendimento nas olhadas e nos silêncios. Porém a calma não durou. Encontrei Camila na mansão Collins, sentada com a sogra como se fosse da família, vestido vermelho justo, cabelo loiro em rabo, maquiagem perfeita. Caminhei até lá sem hesitar, meus saltos ecoavam no mármore. Minha sogra apresentou, Vanessa, veja quem veio nos visitar. Camila já é quase da família. Senti o olhar de Camila mensurar, calcular. Prazer, respondi com um sorriso contido. Dominique entrou, e sua expressão ao vê-la foi um poema de desconforto. Ele me buscou com os olhos, tentando antecipar minha reação, que eu não daria. Depois, no jardim, Camila se aproximou. Surpresa que você ainda esteja aqui, disse com voz melosa que escondia ameaça. Decepciono-la, pois fico. Ela encostou mais. Sei o que faz, manipula, provoca. Não acha que sairá impune. Eu apenas sorri, meu casamento já me custou muito, mas vale a pena. Camila me estudou, a máscara rachando por um instante, e se foi. Seu perfume doce ficou. Liam me mandou mensagem convidando para jantar, sem perguntas, apenas um convite para sair daquele teatro. Pela primeira vez eu hesitei, Dominique me fazia perder o controle, Liam oferecia calma e admiração. Entendi que naquela guerra de lealdades meu coração corria risco. No salão, lustres e cristais brilhavam e eu, esposa desconfortável, precisava parecer perfeita. O vestido preto caía sedoso, decote discreto, colar delicado, o cabelo em ondas. Dentro, era um furacão contido. Dominique, impecável, mas tenso, desde que Camila reaparecera, seu domínio rachara, e naquela noite a fissura abriria. Liam, pontual, traje azul, olhos verdes que me acharam na multidão e sorriu como se eu fosse única.
Dominique sentiu sua presença primeiro, senti a mão dele apertar minha cintura, sutil. Bailamos? Perguntou Liam, ignorando as lanças de olhar. Dancei com ele, a música nos envolveu. Liam me olhou e, baixinho, não entendo como continua com ele. É complicado, respondi. Você não parece aceitar complicações, devolveu sorrindo. O bailado terminou, aplausos, troca de pares. Dominique se aproximou, oferecendo a mão. Aceitei. Na pista, sua mão na minha cintura, a outra segurando a minha, e estávamos colados. Não gosto de como ele te olha, murmurou. Nem eu de como você olha para Camila, respondi sem encará-lo. Giramos entre flashes e cochichos, Camila nos observava, mistura de ira e dor. Da próxima vez que convidá-la aqui, comecei. Não a convidei, ele me interrompeu quase ao ouvido e pela primeira vez sua sinceridade soou real. A música baixou, o salão, expectante. Então Dominique puxou-me, diante de todos, me beijou. Mas não foi o beijo frio da cerimônia, foi real, profundo, confuso, carregado de raiva e algo que ainda não queríamos por nome. Ao nos separar, aplausos estouraram e eu mal respirava. Olhei seus olhos e não vi só controle, vi desejo e medo, e, mesmo relutante, senti o mesmo. Os dias depois do beijo foram um caos disfarçado de normalidade. A imprensa nos acompanhou, as fotos do beijo viralizaram. Em família, nos parabenizaram por parecermos apaixonados, mas em casa a tensão era cortante. Camila não respondia minhas indiretas até que certo dia telefonou. Dominique, ao telefone, ficou pálido, culpa e conflito no rosto. Ah, Camila, falei baixinho, ele confirmou com um aceno negativo. Não falei mais, estava pronta a deixá-lo lidar com sua culpa. Ele se levantou, envolveu o escritório e disse, vou acabar com isso. Olhei, procurando mentira, não achei. Dominique saiu naquela noite sem pedir licença. Horas depois a tempestade explodiu. Camila apareceu na mansão Collins, olhos vermelhos, vestida de branco para o máximo efeito dramático, jornalistas atrás. A família tentou conter o escândalo, mas ela sabia manipular câmeras. Fui a mulher da vida dele durante anos, declarou com lágrimas combinadas. Agora me tratam como amante escondida. A imprensa devorou a história. Eu olhava pela janela com braços cruzados e estômago em nó, não por pena dela, mas porque sabia que se Dominique não fechasse o capítulo, tudo desabaria. Naquela noite ele voltou, encharcado, sem a arrogância habitual, cabelo grudado na testa, terno amassado, olhos cansados. Acabou, disse direto. Tem certeza? Questionei sem me mover. Ele assegurou, não quero mentiras nem joguinhos, quero que funcione. Parecia difícil admitir, o orgulho caía. Me aproximei, estudei suas fissuras, estavam abertas, reais. Pedi que fosse franco. Pela primeira vez deixamos de lutar, por aquela noite abdicamos das armas. Dormimos na mesma cama, não como inimigos, não como atores, mas como duas pessoas pendendo para algo honesto. Os dias seguintes foram mais verdadeiros, humanos. Ainda havia diferenças, mas não jogávamos para destruir. Convivíamos no silêncio confortável, nas olhadas que bastavam. A imprensa já havia explorado o escândalo, com o passar do tempo, cansou. Camila sumiu do radar social, ao menos por um tempo, e nós sobrevivemos. A família Collins, vendo que Dominique não cederia a chantagens, aceitou minha presença, até minha sogra começou a sorrir com mais sinceridade. O que veio depois me surpreendeu. Dominique trouxe uma viagem íntima, nada público, uma casa antiga à beira-mar, longe do ruído e do dinheiro, ali, supostamente, teríamos a lua de mel, se as coisas tivessem sido diferentes. Entramos, malas à mão, o mar rugia lá fora. Por que aqui? Perguntei. Quero começar sem mentiras, respondeu olhando. Durante o jantar conversamos sem ironias, ele contou da infância, das pressões, contei meus medos e a solidão que sentirá. Pela primeira vez éramos só Dominique e Vanessa. No quarto, a tensão já não era jogo nem vingança. Ele, não quero forçar nada. Eu puxei pela camisa, você não precisa forçar. Nos beijamos lento, de verdade, com cicatrizes e dúvidas presentes. Não foi cena de novela proibida, mas nossa. Aquela noite, escolhemos ficar e o amor, embora não planejado, se infiltrar entre espaços vazios. 2 anos depois, a mansão Collins não era mais campo de batalha. Mantinha tamanho e frio em cantos, mas dentro havia mudança. Eu caminhava pelo corredor com a mão nas costas, a outra acariciando a barriga, 8 meses de gestação. Às vezes ainda parecia inacreditável. Dominique saiu do escritório ao ouvir meus passos, já não era o homem frio de antes, embora ainda dominante, os olhos azuis suavizavam. Deveria descansar, disse ele, aproximando-se. Não aguento mais 10 minutos sentada sem me sentir baleia, respondi rindo. Ele sorriu e envolveu minha cintura com cuidado, apoiando a testa na minha. Você é linda, murmurou. Neguei e ri. Estou enorme. És a mãe dos meus filhos, corrigiu, mão sobre a barriga. Não era um filho, eram 2 gêmeos, vindos em poucas semanas. O medo persistia, mas a alegria era maior. Pensei nas mentiras, nas máscaras, nas brigas, e agora éramos uma equipe imperfeita, teimosa e real. Levei ele ao jardim para o jantar em família, os Collins aprenderam a aceitar e a respeitar. Minha sogra, sempre crítica, se mostrava zelosa desde que soubera da gravidez. Liam fora embora com elegância, não houve drama, ele entendeu minha escolha. Dominique ajeitou a cadeira e cuidou de meus movimentos. Sua torpeza emocional ainda parecia, mas a cada carinho mostrava que tentava, e isso valia mais que palavras. Olhei o horizonte tingido de dourado e rosa e soube, embora o amor não tivesse sido planejado, nascido entre mentiras, no fim foi a única coisa verdadeira que nos restou. E agora cresceria dobrado, em 2 corações pequenos que logo conheceríamos.